Se alguém quiser me seguir, renegue a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Renegue a si mesmo. Irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez, esse nosso momento de meditação. Você está nos acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube da Paróquia São Tiago Maior, em Setiba. Convido mais outros irmãos a participar, a acompanhar e a nos prestigiar Jesus com essa sua palavra. Hoje nós vamos meditar o Evangelho desse 24º domingo do tempo comum. É o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a tua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma palavra bonita, interessante para nós. Jesus se revela como Messias. E nós vamos, mais uma vez, partilhando essa palavra, ouvindo as perguntas aqui e respondendo, meditando juntos. Padre, por que Jesus não perguntou logo aos discípulos quem ele era para eles? Interessante é que Jesus poderia ter feito isso, diretamente dizer ao discípulo: quem sou eu para vocês? Mas ele passou ainda a querer saber o que os outros dizem a seu respeito. Jesus preparou, quer dizer, queria ouvir, entrar num clima um pouco de uma calmaria, né? E as pessoas, os discípulos eram mais relaxados, falando um pouquinho do que os outros dizem. Uma estratégia pedagógica e pastoral, né? Colocar a pessoa à vontade. E agora, Jesus entra para com eles. A experiência dessas pessoas e a experiência de cura. Alguém curou, ele ficou sabendo. Como ficaram sabendo que os outros profetas tinham feito no passado, seja Elias, seja Jeremias, seja João Batista. Por isso compara. Agora, quanto a eles mesmos, Jesus quer cobrar a experiência. Vocês estão comigo. Vocês não são como os outros lá, que ouviram falar ou ficam sabendo de alguma coisa de longe, mas estão vivendo comigo no dia. Quem sou eu? Essa é a pergunta mais complexa para ele dar testemunho do Cristo Jesus. Quer dizer, ele tem que ser tocado e dizer a verdade. A resposta dele tinha que ser mais exata, né, padre? Tinha que ser mais exata, mais prática, e é essa resposta
que hoje Jesus está cobrando de cada um de nós que temos essa missão de sermos discípulos de Jesus. Hoje Jesus faz essa pergunta novamente para nós, diretamente. Agora Jesus não dá mais volta. Jesus está dizendo para nós hoje: quem sou eu para vocês? Né? Quem sou eu para você, Valquíria? Quem sou eu para a Gisélia? Quem sou eu para você, a Benilda? Para você, Edilson? Para você, né? Max? Ele tá, e para você que está ali, Dona Maria, o seu Zé, ele está perguntando quem é ele para você. É exatamente isso. E Jesus aqui vai se revelar, né? Pedro vai responder: tu és o Messias. Mas Pedro responde aqui, nem tanto pela experiência. Aqui é o Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizendo: olha, não foi a carne nem o sangue, quer dizer, nem o varão que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mesmo tendo essa vivência, a nós também, se Deus não nos inspirar, fica muito difícil de dizer quem é Jesus para nós. Padre, Jesus proibiu aos discípulos de dizer quem ele era. E dessa vez eles cumpriram o desejo de Jesus, eles não divulgaram. Por quê? É verdade. Todas as vezes que alguém é curado, que alguém é libertado, e as pessoas, Jesus dizia: ó, não conta para ninguém. Mas a pessoa saía contando, gritando, como vimos no domingo passado, né? E o surdo mudo, ele saiu falando. Alegria. O contato com Cristo Jesus, ele não tinha essa intimidade. E quando Deus se revela a ele, ninguém segura mais essa cura, essa libertação, esse entusiasmo. Mas agora, Jesus é conhecido pelos discípulos. E os discípulos são discípulos, como nós dizemos a palavra discípulos, são aprendizes. São aquele que é submetido à obediência ao mestre. Então, não tem como desobedecer. O mestre diz que não pode, não pode. Ainda se tratando de um assunto muito delicado. Ele está falando da morte, da ressurreição, daquilo, alguma coisa que realmente diz respeito diretamente à sua pessoa, à sua vida pessoal. Talvez eles já teriam consciência do risco que seria divulgar essa mensagem, né? Se divulgasse isso, seria precipitar aquilo que Jesus estava dizendo que ia acontecer para com ele. Porque Jesus ia dizer, ia ser morto, ia ser prejudicado e rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes. Então, ele não queria também perder essa oportunidade de continuar com Jesus e ter essa convivência ali com Jesus. Padre, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu corretamente, né? Certeiro, tu és o Messias. Mas logo depois ele precisou ser repreendido por Jesus. Por que tudo isso? Essa é uma coisa muito clara para nós e também deixa uma dúvida, porque o homem foi agora aplaudido e de repente leva uma bronca de Jesus. Que é esse Jesus? Não, e que Jesus diz: olha, foi o meu Pai que te inspirou. Você estava agindo sob a inspiração de Deus. O Espírito de Deus está com você. Você falou sob a direção do Espírito Santo. Mas depois perdeu essa linha. Voltou na humanidade a agir apego às coisas da terra, apego ao poder, apego no sonho terrestre. Por isso, Deus não permite que aconteça, mas só que Jesus vai ser o rei se ele passar pela morte e a ressurreição. Só que Pedro, como os outros, não queria a morte, né? E não tem ressurreição sem morte. Era preciso passar pela morte. Por isso, eles não tinham essa visão, não tinham essa percepção, porque a percepção deles é puramente terrestre, material, o reino, o poder. Se morrer, e aí como que nós ficamos? Se morrer, como que será a organização do governo? No entanto, nós que somos mais próximos, somos mais que vão ter acesso aos postos mais elevados do governo. Então, essa parte humana é que vai levar uma bronca de próprio Cristo Jesus.
Interessante. Padre, o Evangelho fala aí também que Jesus convida aos discípulos a segui-lo, né? E seguir Jesus significa renunciar a tudo, né? Família, amigos. E como é que a gente, assim, nos nossos dias atuais, a gente pode ver esse seguimento a Jesus diante da nossa família, de nossos amigos, de tudo que a gente vive? O que Jesus está dizendo nesse evangelho, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Renunciar não é negar. Nós temos pai, temos mãe, temos irmãos, temos filho, temos sobrinho, temos primos. É a nossa riqueza, da nossa amizade, do nosso entorno, das nossas famílias. Mas Jesus aparece como a riqueza maior. Então, quando nós encontramos essa riqueza maior que é Jesus Cristo, a gente faz uma renúncia. Não que a gente nega, não. A gente coloca Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar, depois que vem esses outros. Então, a gente vai ter sempre, quando estiver fora, vamos ter saudade da nossa família, da nossa casa, mas a casa do Cristo Jesus, o próprio Cristo Jesus, vai ser a grande alegria para nós. Né? Nós vamos sentir para aqueles que vão para fora do estado. Nós temos um missionário que está lá no norte do Brasil. Tem outro no sul do Brasil. Mas ele tem saudade do Espírito Santo? Tem. Mas ele não vai negar o seguimento de Jesus para dizer, eu tenho que voltar para minha casa. Não estou aqui, estou carregando uma cruz, porque lá tem pessoas, às vezes, que nem sempre acolhem bem, mas é a cruz de Jesus que diz, toma a sua cruz e me siga. Tanto como vai ter pessoas que vão amar, que vão gostar, Então, seguir Jesus tem muitas alegrias, Jesus tem que ficar em primeiro lugar, e as nossas famílias nós valorizamos e muito, mas Deus tem que estar acima de tudo, no sentido de Ele que é a luz do nosso caminho. Ele é a luz do caminho, Ele é o caminho por onde nós andamos, os passos que nos facilita a caminhada. E Ele acrescenta também, né, Padre, outras coisas que vão suprindo, né, todas as dificuldades, a saudade, né, a dificuldade, a angústia. Ele vai acrescentando outros benefícios na vida, né? Que vão suprindo as dificuldades. No Evangelho também, nesse mesmo Evangelho, ele vai dizer, olha, quem deixar o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua casa, vai receber todos esses 100 vezes, mais a perseguição. A verdade, ele não vai nos deixar desamparado. Ele vai abrir caminho para nós termos novos amigos, quem que vai nos acolher como próprio filho, como próprio irmão, e vai ter essa alegria. E um pouco um consolo de estar fora da nossa própria família. Né? Dizer, olha, aquele lá parece o meu pai, parece que é minha mãe, parece o meu irmão, parece meu tio, mas me trata bem como fosse. Mas por isso, tudo isso por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então, irmãos, mais alguma... Então chegamos aqui nesse momento, esse 24º domingo, e continua conosco, encaminha suas sugestões e reza conosco, reza por nós. A bênção de Deus vai descer sobre você pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ela que está aqui junto de nós e junto de você na sua casa. Ele desce a sua bênção sobre a sua casa, seu lar, seus estudos, seu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.